Boa noite. Boa noite. Justiça condena ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Para o juiz Sérgio Moro, o mais grave no caso foram os prejuízos ao processo democrático. Operação Lava Jato prende um dos donos da construtora Engevix e um suposto lobista do PMDB. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, lança campanha contra a proposta de aumentar impostos. Alckmin não descarta a relação entre as chacinas do mês passado e a de sábado em Carapicuíba. Papa Francisco celebra a missa campal para 150 mil pessoas em Cuba. O clima ainda é de medo em um bairro de Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde 4 jovens foram assassinados no fim de semana. Imagens da ação foram divulgadas e devem ajudar nas investigações. Hoje, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que não descarta a hipótese de relação entre esta chacina e a de Osasco e Barueri, que aconteceram no mês passado. Os moradores de Carapicuíba estão assustados com o crime. No bairro onde os 4 jovens foram mortos, poucos falam sobre o assunto e pedem para não serem identificados. O clima está pesado, muito medo. Quer dizer, hoje aqui você passa, o pessoal que ficava até 9h30, 10 horas, hoje você não vê mais esse movimento. Sabe, todo mundo se recolhe para casa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. O ataque foi na madrugada do sábado. Douglas Bastos Vieira, de 16 anos, Matheus Moraes dos Santos, também de 16, José Carlos do Nascimento, de 17 anos, e Carlos Eduardo Montilha de Souza, de 18 anos, foram executados a tiros na rua da pizzaria onde trabalhavam. Os moleques não mexiam nada de errado, não fazia nada, tudo gente boa, de família. Falei, quer saber quem foi os caras que matou, né? Por quê? Essas imagens de câmeras de segurança que já estão com a polícia mostram quando o carro dos suspeitos entra na rua da pizzaria à 00h28. Uma outra câmera registra o momento em que o veículo para com os faróis acesos. Aí é possível ver o clarão dos tiros. A ação é rápida, dura cerca de 20 segundos e os criminosos vão embora. A polícia informou que ainda não tem pistas dos criminosos, mas que as imagens de segurança podem ajudar a esclarecer os assassinatos. Os corpos dos 4 jovens foram enterrados ontem de manhã no cemitério municipal aqui de Carapicuíba. Nenhuma das vítimas tinha passagem pela polícia. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que não descarta a hipótese de relação entre a chacina de Osasco e Barueri, que deixou 19 mortos no mês passado, com a que matou os 4 jovens em Carapicuíba. Nós não descartamos nenhuma hipótese. Agora, também não há nenhum fato, que comprove. Alckmin negou que a mudança de comando na rota, grupo de elite da Polícia Militar, foi em decorrência das chacinas e das prisões de 11 policiais por suspeita de envolvimento em 2 execuções no Butantã, zona oeste da capital paulista. O tenente-coronel Alexandre Gaspar deixou o comando 7 meses após assumir o cargo, em fevereiro. Em seu lugar ficará o coronel Alberto Sardilli, que comandava a cavalaria da PM. O governador disse que é normal que haja mudanças no comando. Nós não temos não fazemos ingerência na escolha de comandantes. É confiança do secretário da Segurança e do comandante-geral da Polícia Militar, comandante Gambaroni, e essas mudanças são normais, ela de acordo com a estratégia da polícia. Na 19ª fase da Operação Lava Jato, Polícia Federal prende José Antunes Sobrinho, um dos donos da construtora Engevix. O alvo desta vez são propinas envolvendo a estatal eletronuclear responsável pelas usinas de Angra dos Reis e a diretoria internacional da Petrobras. Preso preventivamente, José Antunes Sobrinho é suspeito de ter pago propinas em contratos da Engevix com a eletronuclear, que somam 140 milhões de reais entre 2011 e 2013. Os valores teriam sido destinados à Aratec, empresa do ex-presidente da eletronuclear, o almirante reformado Otton Luiz Pinheiro da Silva, que também está preso. A Operação Lava Jato não diminuiu suas atividades, continua a pleno vapor e
quem está envolvido com crimes de alta corrupção no país tem que ficar atento aí, não dormir. Outro detido hoje é João Augusto Rezende Henriques, apontado como um dos maiores operadores da Lava Jato e ligado ao PMDB. Para o Ministério Público, ele foi sucessor de Fernando Baiano na relação com a diretoria internacional da Petrobras. O procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, disse que o mensalão petista, o esquema de corrupção na Petrobras e na Eletronuclear foram gestados na Casa Civil do governo Lula. Todos eles conexos, porque dentro deles está a mesma organização criminosa. E no ápice dessa organização estão pessoas ligadas aos partidos políticos e, não tenho dúvida nenhuma, a Casa Civil do governo Lula. O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, condena o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, e o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto. Os dois foram processados por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Renato Duque foi acusado de ter recebido 36 milhões de reais em propinas. Condenado a 20 anos de prisão, recebeu a pena mais alta já imposta pela Operação Lava Jato, que começou há 1 ano e meio. Sérgio Moro também decretou confisco de 43 milhões de reais em nome de empresas constituídas no Panamá e em Mônaco, que para ele são do ex-diretor. Os recursos serão destinados à Petrobras. João Vacari Neto foi acusado de articular repasses de 4 milhões e 300 mil reais da propina para o PT, inclusive por meio de doações oficiais. Condenado a 15 anos de prisão, também vai precisar pagar multa de cerca de 820 mil reais. Ele e Duque poderão recorrer, mas seguem presos no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Sérgio Moro condenou ainda o doleiro Alberto Youssef, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, o ex-executivo da empreiteira Toyo Setal, Augusto Mendonça, e os lobistas Júlio Camargo e Mário Góes. Todos foram beneficiados pelos acordos de delação premiada. No caso de Barusco, como ele devolveu quase 100 milhões de dólares desviados da estatal, permanecerá em casa nos fins de semana e à noite e usará tornozeleira eletrônica por 2 anos. A pena de Augusto Mendonça, fixada inicialmente em 16 anos, foi convertida em 4 anos em regime aberto, com prestação de serviços à comunidade. Júlio Camargo obteve redução da pena de 12 anos de prisão para 5 anos em regime aberto, também com prestação de serviços à comunidade. Mário Góes, que está em prisão domiciliar, também vai precisar usar tornozeleira por pelo menos até 2016. Alberto Youssef já acumula um total de 32 anos de reclusão, somadas as penas a que foi condenado até agora. No entanto, pelo acordo de delação premiada, ficará preso ainda por apenas 3 anos. Em sua sentença, o juiz Sérgio Moro destacou que, mais do que enriquecimento ilícito dos agentes públicos, o elemento mais reprovável do esquema criminoso da Petrobras é a contaminação da esfera política, com prejuízos ao processo democrático. Após a reunião da coordenação política, a presidente Dilma Rousseff se encontrou hoje com líderes do PMDB. Participaram o vice-presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o líder no Senado, Eunício Oliveira. O Palácio do Planalto não informou detalhes da reunião. Dilma teria apresentado o esboço da reforma ministerial e falado sobre os cortes no orçamento. A expectativa é que o governo anuncie nesta semana a redução do número de ministérios, hoje em 39. O PMDB ocupa 6 pastas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a dificuldade da presidente Dilma diante da reforma ministerial. À medida que penetra o caos, Dilma Rousseff vai oferecendo aos brasileiros exemplos de como não se deve governar um país. Logo que assumiu em janeiro, Dilma teve a oportunidade de enxugar o seu ministério e compor um gabinete dos sonhos. Ela preferiu manter a mega estrutura de 39 ministérios e nomeou uma equipe loteada e convencional. Decorridos menos de 9 meses, Dilma vai reformar o ministério recém-empossado. E ela agora tenta operar o milagre de cortar 10 ministérios e, ao mesmo tempo, acomodar na esplanada todos os grupos políticos que se disponham a arranjar-lhe votos no Congresso, sobretudo na Câmara, por onde começa a tramitar o pedido de impeachment. A principal preocupação de Dilma é com o PMDB. A razão é óbvia.
Enquanto o gabinete da presidente fede a crise, a sala do vice-presidente Michel Temer exala a fragrância da perspectiva de poder. Se o PMDB desembarcasse do governo hoje, Dilma teria dificuldades de se manter no cargo. Por isso, ela tenta acomodar na nova equipe todos os subgrupos do PMDB, ou pelo menos os 3 principais. O PMDB de Michel Temer, o PMDB de Eduardo Cunha e o PMDB de Renan Calheiros. Os 3 hesitam em fazer novas indicações para Dilma Rousseff. Tudo isso ocorre no instante em que a Operação Lava Jato digere a delação premiada de Fernando Baiano, que era o operador do PMDB na Petrobras. E o juiz Sérgio Moro condena os 2 principais personagens do PT no escândalo do Petrolão. O ex-diretor Renato Duque pegou 20 anos de cadeia e o ex-tesoureiro João Vacari Neto pegou 15 anos de cadeia. Num ambiente assim, fica-se com a impressão de que Dilma Rousseff não vai nomear novos ministros. Ela vai apenas trocar de cúmplices. Boa noite. O Mercado Municipal de São Paulo, conhecido como Mercadão, localizado no centro da cidade, tem tanta história que até virou atração turística. Mas bem ao lado dele se encontra outro mercado, menos conhecido, mas com uma existência quase tão interessante quanto a do vizinho famoso. Rua da Cantareira, região central de São Paulo. Aqui está o imponente Mercado Municipal. Bem em frente, encontramos o Mercado Municipal Quinjo Yamato, inaugurado em 1936. Mas a sua história começa bem antes. O prédio foi construído em 1922 e abrigou um estacionamento de bondes. Depois serviu de área de apoio para a construção do próprio Mercadão. O imóvel foi usado ainda como enfermaria durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Com a chegada dos imigrantes japoneses, as áreas foram sendo ocupadas por barracas de frutas e verduras produzidas e vendidas por eles. Paulo começou a trabalhar aqui quando tinha apenas 13 anos de idade. Era carregador. Hoje, dono de um box, é também um dos maiores distribuidores de tomates da cidade. Para mim é tudo, a minha vida é tudo, né? A estrutura da minha família, foi onde eu aprendi a ganhar dinheiro. Tudo que eu tenho eu aprendi aqui. São 124 comerciantes que vendem frutas, verduras, legumes, alguns produtos bem exóticos. Você já ouviu falar do melão São Caetano? E da batata doce laranja? Um paraíso para os chefes de cozinha. Maravilha, né? Porque você tem vários produtos que... frutas, legumes que você não encontra no mercado, esse mercadinho que a gente comum, né? Agora a gente está chegando aqui na Casa das Mandiocas, que é o box aqui do seu José Raimundo, que trabalha aqui no mercado há 35 anos. O que o senhor tem de diferente aqui, que o pessoal procura bastante, né? O que são esses 2 que o senhor separou aqui? Aqui, ó, o jambu, que é muito procurado. O que é o jambu? Jambu é uma erva para fazer no pato. Ele adormece a boca e para quem gosta é uma beleza. E o tucupi para colocar junto com ele, que é para ficar um tempero razoável. Tem também a tradicional banca do seu Santo Rodrigues. Ele conta com a ajuda do amigo Mário Utima para vender diversos tipos de pimenta. Essa aí é Brutigeloc, é a segunda mais ardida do mundo. E o senhor vai fazer experimentar a pimenta mais ardida do mundo, então? Exatamente, passa só o dedinho, só o dedinho. Olha, a gente vai tentar, né? Vai, só o dedinho. É muito forte. É origem indiana. E usa em que tipo de comida? Assim? O pessoal, de um modo geral, usa assim, misturada, né? Um vem falar uma coisa, outro vem falar outra, outro vem dar uma receita, outro vem dar outra receita, e a gente vai aprendendo. Daqui uns 100 anos, 150 anos, a gente já está prático nisso. Pois é, São Paulo teve mais um dia de temperaturas altíssimas. Os termômetros chegaram aos 33 graus aqui na capital e aos 37 em cidades como Ribeirão Preto, Araraquara e Araçatuba. E além desse calorzão, o tempo também está seco. Os índices de umidade do ar fecharam o dia em apenas 20% aqui na Grande São Paulo e em torno dos 10% nas regiões oeste e norte do estado. E será que o tempo continua assim? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. A umidade
qualidade do ar está muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde em toda a região central do país. Como não teremos previsão de chuva nos próximos dias, os índices vão continuar em torno dos 10%, o que já é considerado estado de emergência, em boa parte da região centro-oeste, do interior de Minas Gerais e em parte também aqui do estado de São Paulo. A responsável por toda essa secura é uma gigantesca massa de ar seco que está estagnada sobre o país e que impede a entrada de umidade. Com isso, uma frente fria fica bloqueada no Rio Grande do Sul e provoca chuvas fortes amanhã, principalmente no extremo sul gaúcho. As temperaturas vão continuar bem altas, na casa dos 31 graus em Curitiba, 32 em Belo Horizonte, 34 graus no Rio de Janeiro, 37 em Campo Grande e 38 graus em Palmas. Para São Paulo, o tempo também continua firme, seco e muito quente. No interior, as temperaturas chegam a ultrapassar os 35 graus. Na faixa litorânea, a máxima fica em torno dos 30 graus em Caraguatatuba e dos 32 em Santos. Para os paulistanos, a tendência é de que esquente ainda mais nos próximos dias. Nesta terça-feira, mínima de 18 e máxima na casa dos 34 graus. Na quarta, faz até 35 e na quinta-feira, os termômetros disparam e podem atingir a marca dos 37 graus, ainda sem nenhuma gota de chuva. Segundo os meteorologistas, só no final de semana é que podemos ter alguma chance de chuva, o que deve trazer alguma melhora para a qualidade do ar. E com as altas temperaturas dos últimos dias, o paulistano está tendo que se adaptar ao calor, tanto para trabalhar quanto para praticar esportes. Com esse calor, quem aguenta ficar em casa? O sol muda a perspectiva de tudo, o humor. Eu já fui para outros países, você chega lá, o frio, ninguém sai de casa. E aqui você vê, todo mundo tá afim de curtir, né? Ou é uma bike, ou tá andando, tá com a família. O sol brilhando desse jeito é um convite para sair por aí, curtir ao ar livre, mas prepare-se. Quando a coisa não der mais mesmo, para dentro de um shopping. A busca incessante por um ar-condicionado. Sempre. O geladinho. Na verdade, eu tô morrendo de saudades da semana passada. Assim, não via que eu era tão feliz e não sabia. São Pedro tem lá uma certa dificuldade para agradar a todos. É porque tá quente demais, é porque tá frio demais, é porque não chove. Mas em dias com mais de 30 graus, como promete fazer toda essa semana, estar de folga ajuda a aproveitar. Para muita gente, calor é estilo. Poder usar vestido curto, óculos de sol, ficar sem manga, tomar um sorvetinho, quase derretendo, tem que ser rápido. Agora essa é a versão passeio para a maioria. E quando ficar quente demais, foge para um canto fresco, pelo menos para uma sombra. Agora, e para quem tem que pegar no pesado, debaixo desse sol? O Marcos achou uma fórmula boa. Chapéu, de preferência, não pode faltar óculos, água e protetor solar. São 4 itens importantes. E uma boa alimentação. Aliás, nem precisa se esforçar muito para transpirar. Mas se o negócio é treinar de verdade, aí é melhor não abusar, em nome da saúde. A gente vai pegar uma bike e vai ficar no máximo 1 hora, não mais que isso. E a crise dos imigrantes na Europa. O parlamento da Hungria aprova o envio do exército para as fronteiras com a Sérvia e a Croácia e autoriza o uso de armas não letais. A nova lei permite o uso de balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio ou canhão de água. Depois que a Hungria fechou suas fronteiras, os refugiados encontraram um caminho alternativo pela Croácia. Mas o governo croata, que inicialmente prometeu acolher os imigrantes, não conseguiu lidar com o fluxo de pessoas e passou a mandar as multidões de volta à Hungria. Os refugiados fazem peregrinação pelos Balcãs. Cerca de 500 pessoas que estavam num campo da Eslovênia cruzaram a fronteira para a Áustria, onde foram registradas. Agora estão bem perto do destino preferido pela maioria, a Alemanha. A redistribuição dos estrangeiros divide os 28 países da União Europeia. A crise vai ser discutida amanhã entre os ministros do interior do bloco e depois de amanhã em reunião extraordinária dos chefes de Estado e de governo.
E o Brasil prorrogou por 2 anos a emissão de vistos especiais para refugiados sírios. Nestes casos, os vistos concedidos sem burocracia, bastando a comprovação da nacionalidade da pessoa, o que pode ser feito com um documento de identidade. Segundo o Conselho Nacional de Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça, há 2.097 sírios refugiados no Brasil. Primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, vence a eleição e volta ao poder com o aval da população. O líder do partido de esquerda Syriza, Alexis Tsipras, recebeu do presidente o mandato para formar a coalizão que vai governar o país. A vitória foi incontestável, mas insuficiente para obter a maioria absoluta no parlamento. Tsipras fechou a coalizão com um pequeno partido nacionalista de direita, Gregos Independentes. A Comissão Europeia afirmou que o novo governo da Grécia tem um mandato para conduzir o programa de reformas negociado com os credores internacionais em julho. O pacote de austeridade provocou um racha dentro do partido Syriza. Tsipras perdeu a maioria e pediu novas eleições. Os jornais gregos destacam a segunda oportunidade que os eleitores deram a ele. Depois do encontro histórico com Fidel Castro, o Papa Francisco celebra a segunda missa em Cuba. Francisco foi à cidade de Holguín, vizinha à base naval de Guantánamo e antigo centro de cristianismo da ilha. Cerca de 150 mil pessoas participaram da missa campal, a segunda celebrada por ele em Cuba. O presidente Raul Castro também foi à missa. O esperado encontro com Fidel Castro aconteceu ontem na casa do ex-ditador de 89 anos. O porta-voz do Vaticano disse que os dois conversaram em clima familiar e informal sobre temas internacionais da atualidade e trocaram presentes. O ex-ditador deu ao Papa o livro Fidel e a Religião, com uma entrevista que o teólogo brasileiro Frei Beto fez com ele em 1985. O Papa entregou a Fidel um livro sobre a relação entre o humor e a religião e a encíclica sobre o meio ambiente. Amanhã, Francisco viaja para os Estados Unidos. O Vaticano teve papel importante nas conversas entre Havana e Washington, que levaram à retomada das relações diplomáticas entre os dois países. Na primeira escala, na capital americana, ele se encontra com o presidente Barack Obama, celebra a missa e fala no Congresso Nacional. Em Nova York, o Papa vai às Nações Unidas e ao Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas. O presidente do Peru, Ollanta Humala, nega ter recebido $400 mil da construtora Odebrecht durante a campanha eleitoral em 2006. A informação foi veiculada ontem à noite no programa de TV Quarto Poder. Segundo a promotoria do Peru, 2 testemunhas ligadas ao Partido Nacionalista de Humala contaram que a Odebrecht pagou $400 mil não declarados na campanha de 2006. A empreiteira brasileira tem forte atuação no país. Humala rejeitou categoricamente as acusações. O advogado da Odebrecht no Peru também negou qualquer irregularidade. Conselho Consultivo da presidência do PT se reúne pela primeira vez. Após o encontro, o presidente do partido, Rui Falcão, não quis comentar a condenação do ex-tesoureiro João Vacari Neto na Operação Lava Jato e voltou a declarar que todas as doações recebidas em campanha foram legais. A reunião aconteceu hoje de manhã neste hotel em São Paulo. Foram convidados intelectuais e políticos, entre eles o ex-presidente Lula, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o governador do Acre, Tião Viana. Só o presidente do PT, Rui Falcão, falou com os jornalistas. Segundo ele, os integrantes fizeram uma análise do atual cenário político e econômico. As propostas de impeachment da presidente Dilma Rousseff foram debatidas. Achamos que mudanças devem se dar no âmbito da legalidade, da legitimidade, e a legitimidade é que a presidenta Dilma foi eleita para 4 anos e nós consideramos que qualquer manifestação tendente a abreviar o seu mandato ou forçá-la a renunciar, como foi editorial recente de um jornal, não tem cabimento na democracia que nós conquistamos com tanto esforço. O Conselho também discutiu a volta da CPMF. Talvez tivesse sido, ou pode ser ainda mais conveniente, que em vez de apresentar a CPMF sob a forma de proposta de emenda constitucional, fosse apresentada como projeto de lei complementar, cuja viabilidade de aprovação, pelo número necessário de votos, parece mais viável. Vou levar essas opiniões na primeira oportunidade que tiver de falar com o presidente da República. A
condenação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, pela Justiça Federal e os desdobramentos da Operação Lava Jato não foram discutidos pelo Conselho, segundo o presidente do PT. Rui Falcão também não quis se pronunciar sobre o assunto durante a coletiva de imprensa, mas voltou a defender a legalidade das doações recebidas pelo partido nas últimas eleições. Nós só recebemos contribuições segundo a lei que estava em vigor no país até a semana passada. Nós temos toda a nossa documentação referente às contribuições, já dissemos isso, temos isso a hora que vocês quiserem. Alguém até já publicou, algumas publicações divulgaram isso, que as contribuições que nós recebemos, elas estão par e passo com as contribuições de outros partidos, do PSDB, do PMDB, e quase nos mesmos valores. E agora o comentário de política com Bob Fernandes. 15 anos de prisão para Vacari, ex-tesoureiro do PT. Já são 41 os condenados pela Lava Jato. Quanto a esse escândalo, a justiça funciona. Há escassez em relação a outros atores e há notórios excessos. Gilmar Mendes, ministro do Supremo, segue pré-julgando. Acusa inclusive a OAB de conspirar em favor do PT. Como resposta, levou bordoada da OAB nos seguintes termos: comportamento incompatível com o cargo, intolerante, postura grosseira e arbitrária, ato grotesco, magistrado que não se fez digno do ofício. É conhecida a excelente formação jurídica do ministro, assim como sua compulsão para, antes de julgamento e publicamente, condenar adversários. Gilmar condenou antes do julgamento do Mensalão, o do PT, quadrilha, gangsters, bandidos. Agora pré-julga a cleptocracia, trata a OAB como aparelho de partido e ataca quem ouse discordar dos seus pré-julgamentos. Mas perceba-se, às vezes a crítica de Gilmar Mendes é branda ou desconhecida, quando não inexistente. Gilmar foi subsecretário-geral da Presidência e consultor jurídico no governo Collor. A era Collor-PC teve mais de 400 empresas e 100 grandes empresários indiciados pela Polícia Federal. Monumental a roubalheira. Além de PC, nem um preso. O que diz Gilmar daquele governo? Aspas. Difícil comparar tempos diferentes, hoje é mais grave. Hoje, ao contrário de então, ao menos um dos bandos está preso. Gilmar Mendes foi subchefe na Casa Civil e advogado-geral da União no governo Fernando Henrique. Tempos da compra de votos para a emenda da reeleição, da privatização da Telebrás, de célebres diálogos nos grampos do BNDES. Vamos agir no limite da irresponsabilidade, fazer os italianos na marra usar a bomba atômica. Negócio aquele de 22 bilhões. E a bomba atômica era o presidente Fernando Henrique, sem CPI e nem um preso. Se conhece a opinião de Gilmar Mendes sobre peripécias bilionárias daquele governo, hoje oposição? Por 17 meses, Gilmar segurou o julgamento das doações empresariais para campanhas eleitorais. Derrotado no Supremo, disse: seu ato teve, aspas, a mão de Deus. Alguém precisa informar a Gilmar Mendes. Ministro do Supremo é poderosíssimo, mas não é o ser supremo, não é Deus. Boa noite. O secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato, diz que não participa da decisão de alterar o projeto de uma ciclovia na Zona Sul de São Paulo que favoreceria parentes dele. O traçado adotado desviou a ciclovia de imóveis de familiares do secretário que seriam afetados pelo projeto original. Magali tem medo de ser multada, mas diz que se arrisca sobre a ciclovia para facilitar o desembarque da mãe. Eu não posso mais vir para casa almoçar, porque não tem onde estacionar o meu carro. E eu almoço agora no meu serviço e com a mamãe eu me arrisco. Eu vou fazer o quê? A rua é a Fernandes Moreira, na Zona Sul, uma área de residências para onde a ciclovia foi desviada. Segundo os moradores, um trecho da rua foi asfaltado às pressas. A gente viu, a galera foi encostando os caminhões, já foram fazendo sem falar nada para nós e colocou aí. E a gente foi prejudicado por isso, né? No projeto original de 2006, a faixa exclusiva seguia em linha reta pela Américo Brasiliense, uma rua comercial onde estão 4 imóveis de parentes do secretário de Transportes, Gilmar Tato. Em 2014, o percurso foi alterado e a ciclovia implantada em ruas paralelas.
Começa na Alexandre Dumas, onde há outro imóvel também de um parente de Tato. Mas antes de chegar até ele, a ciclovia desvia para a Rua Fernandes Moreira. Alguns quarteirões à frente, retorna à rua inicial e termina na estação Granja Julieta da CPTM. Marcos, que costuma pedalar no bairro, reclama do zigue-zague. É ruim porque você está aqui, tem que virar ali, vem carro, não é bom não. Perigoso. Perigoso. A prefeitura nega que a mudança de rota tenha sido para atender interesses da família do secretário. Alega que adotou critérios técnicos para alterar o trajeto e que a intenção foi desviar das linhas de ônibus e garantir a conexão com o trem. O secretário Gilmar Tato, que esteve hoje num evento sobre mobilidade urbana, afirma que não participou da decisão de alterar o percurso da ciclovia. Eu nem sei onde ficam esses imóveis, tá certo? Eles nunca me perguntaram a respeito disso também. Até porque se fosse para beneficiar de não ter ciclovia, a discussão é o seguinte, colocar ciclovia beneficia ou atrapalha? Se beneficia, eu estou sendo beneficiado porque minha rua tem ciclovia. Se não beneficia, eles estão sendo beneficiados porque lá não tem ciclovia. Entendeu? Então é por isso que tem que sempre usar o critério técnico nessas horas. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reação dos partidos da base ao ajuste fiscal, anunciado pelo governo Dilma. Para falar sobre a manutenção do apoio do PCdoB à presidente Dilma e também sobre a sucessão municipal em 2016, entrevisto o vereador Jamil Murad, presidente do Diretório Municipal do PCdoB de São Paulo. Obrigada por estar conosco. Hoje foi um dia lá em Brasília de muita reunião e inclusive para convencer a presidente Dilma a não mexer no ministério dela nessa semana, porque essa vai ser uma semana de votação muito importante no Congresso Nacional, principalmente dos vetos da presidente a projetos que são fundamentais para o ajuste da economia que ela pretende. O senhor entende que a presidente Dilma deve acatar as sugestões de deixa o ministério do jeito que está, não mexe com isso, para que essa votação saia a contento do governo? O importante, Maria Lídia, é que a presidenta tenha condições de governar. Desde que acabou a eleição, foi uma sucessão de mecanismos para impedir que ela governasse. E logo depois viram que era possível até tirá-la antes do tempo. Então esse processo continua. O senhor não está vitimizando a presidente? Ela anunciou medidas que geraram na própria base parlamentar muita polêmica, muito protesto dentro do próprio PT e de partidos da base. Quer dizer, a própria presidente anunciou essas medidas e com isso dizer que ela só foi atingida com intenções de destituí-la do poder, ela não fez nada? Olha, existe, Maria Lídia, uma crise econômica no Brasil que tem um componente internacional grave. O capitalismo no mundo está em crise, não é só no Brasil, é na Grécia, na Espanha, Portugal e outros países. Os próprios Estados Unidos crescem muito pouco, né? E essa crise econômica internacional, quer dizer, eles importam menos material nosso, compram menos, quer dizer, é nítida a influência da economia internacional aqui dentro. Muito bem. E aqui também há acertos, ajustes a serem feitos. Por exemplo, a gasolina, o óleo ficaram muito tempo sem correção, a energia elétrica ficou muito tempo sem correção. Precisa ter esse ajuste, aliás, até já foi feito o ajuste. E outros itens da economia precisam ser ajustados. Nós do PCdoB pensamos o seguinte, foi na mão do Lula e da Dilma que o Brasil tirou 40 milhões de brasileiros da miséria, que deu oportunidade para o jovem para a universidade, que fez transposição do Rio São Francisco. Não é? Quer dizer, uma série de medidas na infraestrutura e também nos direitos sociais, o Bolsa Família, que aumenta
a possibilidade de sobrevida dos mais pobres, né? Então, uma série de medidas na área social e na área da infraestrutura que colocaram o Brasil num outro patamar. Isso quer dizer que o PCdoB vai votar a favor do ajuste fiscal anunciado pela presidente? Nós achamos o seguinte, que diante de certas coisas difíceis, certos momentos críticos, um pai de família fala para os filhos, olha, nós vamos ter que, nesse período, comer carne uma vez por semana ou 2 vezes, 3 vezes por semana, porque nós queremos voltar a comer carne todos os dias logo em seguida, desde que a gente reequilibre a nossa economia em casa, porque alguns ficaram desempregados, estava entrando menos dinheiro aqui dentro. Quer dizer que o PCdoB vai votar a favor do ajuste fiscal, volta da CPMF e outros impostos? Nós achamos que a CPMF foi retirada de maneira errônea, não tinha como manter a saúde, por exemplo, sem aquela CPMF. Foi uma medida política da oposição, retirando 40 bilhões de reais da saúde, né? E, portanto, repor esse dinheiro é muito importante. E o PCdoB vai tentar preservar ao máximo, assim como a presidenta Dilma, preservar ao máximo os direitos dos trabalhadores, mas tem que fazer certos ajustes temporários, como ela diz, uma travessia, porque o nosso projeto é um projeto nacional de desenvolvimento com distribuição de renda. Eu vejo que o PCdoB, conforme já havia declarado, continua leal à presidente Dilma, na base, e vota com ela. Sim. Quero saber em São Paulo, o PCdoB continua com Fernando Haddad, principalmente na eleição de 2016, na sucessão municipal? Maria Lídia, na primeira parte, eu quero dizer o seguinte, o PCdoB tem a vice-prefeita, que tem feito um trabalho em dobradinha com o prefeito de maneira extraordinária, com bastante eficiência. Nós temos também subprefeitos, por exemplo, o subprefeito da Céu, Alcides Amazonas, tem dado certo, tem contribuído com a gestão do Haddad. Isso hoje, e no ano que vem, continuam com o Haddad? A questão, essa crise política e econômica no Brasil coloca a pauta da eleição de 2016 para depois. Não dá para tomar decisão agora. Nós vamos fazer uma convenção o ano que vem, no período correto, porque até tem reforma eleitoral, reforma política em andamento. A presidenta vai fazer a sanção agora, né? Esperamos que ela vete o financiamento empresarial de campanha e nós, então, vamos resolver isso a seu tempo. Nenhum partido está resolvendo agora. Bom, então o senhor está dizendo que Marta Suplicy, chance ela tem, porque eu estou sabendo que ela já se reuniu com o senhor e outras lideranças do seu partido para saber da possibilidade de ter o apoio do PCdoB, ela sendo candidata no ano que vem pelo PMDB. A pergunta é, Marta tem chance com o PCdoB? Para encerrar. Eu acho que tem, porque a Marta é nossa senadora, a Marta é do PMDB, que é um partido fundamental para a sustentação do governo Dilma. Agora, nós participamos do governo Haddad, então não dá para pegar uma fita métrica e ficar medindo. Mas nós temos a política de manter as conversações, o diálogo, porque a eleição tem primeiro turno e segundo turno. Nós precisamos dos aliados de maneira permanente, não só naquele momento da eleição. Portanto, não só com a senadora Marta Suplicy, mas também com o Fernando Haddad também, e outras forças democráticas e populares, para a gente ver como a gente dá sequência a uma gestão que ajude o São Paulo a resolver os seus problemas e o povo viver melhor. Muito obrigada, vereador. Obrigado, uma boa querida. Noite. Boa noite. Estela. O mercado financeiro continua pessimista em relação à economia. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central e feito com mais de 100 instituições financeiras, o PIB deste ano deve ter uma retração de 2,70%. A expectativa para a inflação também é ruim.
Os analistas de mercado acreditam que o IPCA fecha o ano em 9,34%. O Banco Central também divulgou hoje o chamado IBC-BR, que é a prévia do PIB. O índice teve queda de 0,02% em julho. Em 12 meses, houve retração de 1,89%. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, garantiu que o governo vai entregar ainda hoje ao Congresso o pacote de medidas do ajuste fiscal, incluindo a volta da CPMF. Após encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, Levy admitiu que a discussão será difícil no Legislativo. Segundo ele, é preciso entender que as medidas são um esforço necessário para equilibrar a economia. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, lança uma campanha contra o aumento de impostos e nega que o objetivo seja um impeachment da presidente Dilma Rousseff. O movimento chama-se Diga Não ao Aumento de Imposto. Um pato gigante foi inflado na calçada da Fiesp, na Avenida Paulista. Scaff reconheceu que o ajuste fiscal precisa ser feito, mas por meio de corte de gastos, não subindo impostos. Ele afirmou ainda que a volta da CPMF é um absurdo, já que o país arrecada 2 trilhões de reais em impostos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Olha, é impressionante a piora que estamos vendo na economia brasileira sem que nada ocorra para reverter a situação. Tem a proposta de ajuste fiscal, mas uma proposta de ajuste que deveria passar por ajustes para trazer mudanças efetivas na redução de despesas, sem depender tanto do aumento de arrecadação e de um imposto tão ruim como a CPMF. Semana após semana, o que temos é o mercado financeiro com projeções mais pessimistas, a confiança de empresários e consumidores batendo recordes de baixa, os índices de atividade com recuos históricos e o desemprego em alta. O mercado segue tenso, com a bolsa em queda, juros futuros em alta, o dólar disparando. Os juros, na prática, já estão muito acima da taxa básica definida pelo Banco Central. Se o governo quiser buscar recursos no mercado, tem de pagar bem mais que a Selic. O dólar alto pode até ajudar a melhorar a competitividade dos produtos brasileiros mais à frente. Ainda é uma expectativa favorável, só que a curto e médio prazos deve produzir mais inflação. Não é à toa que o mercado está elevando as projeções para este e o próximo ano, mesmo contando com uma recessão pesada, queda forte do consumo que tende a segurar aumentos de preços e salários, além da manutenção de juros elevados. O dólar já encostou nos R$ 4,00, fechou o dia vendido a R$ 3,98, com alta de 0,57%, mas deve romper a barreira técnica e psicológica dos 4. A pressão vem muito da falta de confiança na aprovação do ajuste fiscal, incluindo a CPMF. Sem o ajuste das contas, aumenta a probabilidade de o Brasil ser rebaixado por outras agências de classificação de risco, com mais perda de investimentos e maior desorganização da economia. A proposta de ajuste fiscal foi ou é uma tentativa do governo de estabelecer uma condição melhor para a evolução das contas, o que poderia garantir pontos em termos de credibilidade. Só que é um ajuste precário, atrasado, muito criticado, até pelos empresários, como acabamos de ver, que vai enroscar no Congresso. Muita coisa não vai passar. A dificuldade para definir o corte de ministérios é uma demonstração clara da fragilidade política. E antes de viabilizar as novas propostas, o governo está bem preocupado em evitar a derrubada de vetos da presidente a medidas que podem ampliar muito as despesas, como o reajuste do judiciário. As indicações são de que a economia ainda pode piorar mais antes de melhorar. Eu volto na quinta. Até lá. Agora há pouco, em nota, o presidente do PT, Rui Falcão, se posicionou sobre a condenação do ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto. No texto, ele afirma que o PT considera um equívoco a condenação de Vacari e diz também que a decisão de primeira instância baseou-se exclusivamente em delações premiadas sem provas. No texto, o PT afirma que à frente da Secretaria de Finanças e Planejamento do PT, João Vacari Neto, no exercício de suas funções, somente indicava aos doadores a conta oficial do partido para os respectivos depósitos de contribuições que sempre foram declaradas à Justiça Eleitoral. E daqui a pouco os gols do Brasileirão. Líder Corinthians vence o Santos e mantém vantagem sobre o Atlético Mineiro, o segundo na classificação. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas.
O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Antissinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é... Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Kron, construa sua força. Vamos direto para as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Em clássico polêmico com 2 expulsões, o Corinthians venceu o Santos em Itaquera. O Palmeiras também venceu na rodada, já o São Paulo voltou a perder, né, Celso? Pois é, Gabriel, o técnico Juan Carlos Osório preferiu preservar alguns dos principais jogadores para a Copa do Brasil e se deu mal em Florianópolis, onde o time perdeu do Avaí. No sábado, o Palmeiras passou pelo Grêmio no Pacaembu e o Corinthians venceu o primeiro clássico em 6 meses, em casa, cheia de novo. 42 mil torcedores assistiram à vitória do Corinthians sobre o Santos em Itaquera. Zeca fez pênalti em Wagner Love. Depois de muita reclamação e da expulsão do David Braz, Jadson cobrou e abriu o placar aos 40 do segundo tempo. 3 minutos depois, Jadson marcou mais um e definiu o placar. Corinthians líder 2, Santos 0. Na ressacada, Marquinhos cobrou falta com perfeição e colocou o Avaí na frente do São Paulo, 1-0. O tricolor paulista chegou ao empate ainda no primeiro tempo com o Breno, que aproveitou uma bola dentro da área para chutar forte no vão das pernas do goleiro Wagner. Mas na volta do intervalo, o Anderson Lopes girou por cima de Rodrigo Caio e bateu cruzado no cantinho do goleiro Renan Ribeiro, definindo o placar. Vitória do Avaí por 2-1 sobre o São Paulo. No sábado, o Palmeiras derrotou o Grêmio no Pacaembu. Vitor Hugo abriu o placar aos 6 minutos. Luan empatou para os gaúchos. Mas ainda no primeiro tempo, Lucas Barrios deixou o Palmeiras de novo na frente, 2-1. No segundo tempo, Rafael Marques aumentou. Mas Luan, de pênalti, diminuiu para o Grêmio e ficou nisso. Palmeiras agora no G4, 3-2. Outro time paulista que se deu bem foi a Ponte Preta. A Macaca venceu a terceira partida seguida e vai se distanciando de vez da zona do rebaixamento. A vítima agora foi o Fluminense, que está em queda livre no campeonato.
O temeroso Z4 tem, por enquanto, o Joinville, o Vasco, a Chapecoense e o Figueirense, que arrancou um bom empate do Inter no Sul. Veja os gols. No Beira-Rio, o Inter saiu na frente do Figueirense com esse gol de Alex cobrando pênalti. Mas o Figueira buscou o empate. Thiago Santana pegou bonito o cruzamento da direita e deixou tudo igual. Final, 1-1. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta foi avassaladora no primeiro tempo contra o Fluminense. Nos primeiros 45 minutos, a Macaca abriu 3-0. Borges, Fernando Bob e Marlon contra foram os responsáveis pela alegria da torcida da casa. Já na segunda etapa, logo no recomeço da partida, Gustavo Scarpa conseguiu descontar, mas o estrago já estava feito. Final, Ponte Preta 3, Fluminense 1. No Serra Dourado, o Goiás não teve problemas para bater o Joinville por 3-0. Fred, nessa meia bicicleta, abriu o contador. Depois, Eric tratou de fechar a conta. Primeiro, ele fez de pênalti e depois ele completou após passe açucarado de Bruno Henrique. E ficou assim, Goiás 3, Joinville 0. O Vasco segue em busca de uma reviravolta na competição. Neste domingo, o clube conseguiu vencer a 6ª partida no campeonato ao passar pelo Sport no Maracanã. Nenê fez 1-0. Elber recebeu imposição legal e empatou, 1-1. Mas o zagueiro Rafael Vaz subiu no segundo andar para anotar o segundo do Vasco e definir. Final, 2-1 Vasco. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro atropelou o Flamengo. Dátulo cruzou e o zagueiro Marcelo acabou mandando contra o próprio Patrimônio. Que feio! O Flamengo ainda empatou com esse belo gol de Paulinho, mas a partir daí só deu galo. Gemerson aproveitou a falha de marcação no alto e anotou 2 gols de cabeça. E para finalizar, Dátulo passou como quis por Pará, com direito a uma caneta e mandou lá no cantinho do goleiro Paulo Vitor. Que golaço! E ficou assim, hein? Final Atlético Mineiro 4, Flamengo 1. No clássico, Atletiba melhor para os donos da casa. 2-0 para o Coxa, com os 2 gols saindo ainda na primeira etapa. Henrique Almeida e Negueba fizeram os gols da partida. Mesmo placar em Santa Catarina, onde a Chapecoense acabou surpreendida pelo Cruzeiro. Fabiano arriscou de longe e o goleiro Danilo aceitou. Rafael Lima foi tentar tirar o cruzamento e mandou contra a própria meta. E ficou assim, Cruzeiro 2-0. Ô Celso, voltando a falar do clássico Santos e Corinthians, o Corinthians finalmente ganhou do Santos esse ano e com propriedade, né? Sim, sem dúvida. Apesar da polêmica da arbitragem, o pênalti realmente existiu. A questão foi a expulsão. A expulsão, que teoricamente deveria ter expulsado o Zeca, que fez o pênalti, e expulsou o David Braz. Só que a informação do árbitro na súmula foi que foi expulso por reclamação. Mas está confuso. Poderia ser um pouco mais humilde, tanto que o Santos promete entrar com uma ação para impugnar pelo menos o cartão vermelho do David Braz, que não participou, obviamente, do lance. Ele até reclamou, mas nem sei se ele xingou o árbitro, mas ele reclamou. Agora, vitória incontestável. O Corinthians jogou muito, lidera o campeonato, mas não tem respiro, não. O Atlético Mineiro também segue ali, são 5 pontos atrás. Parece uma diferença muito grande, mas a gente tem que lembrar que tem um confronto direto ainda entre Corinthians e Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então, significa que o Atlético pode diminuir para 2 pontos essa diferença aí. Valeu, Celso. Obrigado, tchau, boa noite, até amanhã. Stella, com você? Ações da Volkswagen caem mais de 20% em Frankfurt depois da montadora admitir que enganou a agência americana de proteção ambiental. Foi a maior queda diária da história da montadora. O escândalo estourou na sexta-feira. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos acusou a Volkswagen de instalar em modelos a diesel um software que mascara as verdadeiras emissões de gases poluentes durante os testes. As vendas de carros de 4 cilindros a diesel da montadora foram interrompidas nos Estados Unidos e a Volkswagen pode enfrentar multas de até 18 bilhões de dólares pela violação. Em comunicado, o presidente da empresa, Martin Winterkorn, disse lamentar profundamente a quebra de confiança dos clientes e do público e prometeu cooperar com as investigações.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10 com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Uma boa noite para você. A gente se vê às 10. Até já. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, confira um bate-papo com o cantor Tiago Barbosa.